Back to Radio. Olá, bem-vindos a Back to Radio, um programa que traz aos seus ouvidos as histórias das pessoas da nossa comunidade. Hoje, começamos com uma história especial. Olá, sou uma mulher de 35 anos e há algum tempo decidi me divorciar, após 10 longos anos de casamento. Meu marido sempre me contou que seu pai saiu de casa quando ele era pequeno. Sua mãe o criou sozinha. Meu pai também faleceu quando eu era criança, e embora minhas circunstâncias sejam semelhantes às do meu marido, minha mãe recebeu muita ajuda de nossos parentes devido à sua frágil saúde. Durante 2 anos de namoro, meu marido e eu nunca discutimos, mas tivemos um desentendimento ao procurar nossa casa para recém-casados. Nossas mães moram na mesma cidade e nós também planejávamos nos estabelecer lá. Meu marido sugeriu morar perto de sua mãe porque se preocupa com ela, o que eu entendo, mas eu também me preocupava com minha mãe, que é frágil e tem muitos problemas de saúde. Concordamos em procurar uma casa a meio caminho entre as duas famílias. Embora ficasse um pouco mais perto da casa de sua mãe, a diferença era mínima, apenas 5 minutos de carro, então não era um grande problema. Minha sogra, assim como minha mãe, também criou seu filho sozinha, então felizmente ela entendia bem a vida que minha mãe e eu levávamos e sempre me tratou muito bem. Não houve conflitos entre nós, mas depois do casamento meu marido e eu começamos a ter frequentes atritos. Sendo filho único, minha sogra às vezes invejava as pessoas com filhas e me pediu para ser como uma filha para ela. Não era uma tarefa difícil. Conhecendo o caráter reservado do meu marido, eu podia entender perfeitamente o que minha sogra queria dizer ao me pedir para me comportar como sua filha. Eu nunca tive a intenção de manter distância da minha sogra só porque ela era minha sogra. Tornar-me uma nora carinhosa não era um problema. No entanto, meu marido, quando visitava minha mãe, agia como um convidado, sem ajudar nem mostrar afeto. É incrível que ele tenha mantido esse comportamento durante os 10 anos em que fomos casados. Eu queria que meu marido se comportasse como um genro carinhoso com minha mãe, assim como eu fazia com minha sogra, mas quando íamos à casa da minha mãe, ele não movia um dedo e mal falava. Minha mãe, que criou uma filha única sem um homem em casa, teve que lidar com muitas dificuldades. Em uma ocasião, precisávamos nos livrar de um objeto pesado e pedi ao meu marido que nos ajudasse. Não consigo esquecer sua cara naquele momento, pois me lembro claramente do desgosto em seu rosto. Depois das refeições, ele se sentava em frente à televisão, que normalmente não assistia, e mesmo que aparecesse algo engraçado, mantinha uma expressão séria, mostrando claramente seu desconforto. Um dia pedi-lhe que fosse um pouco mais carinhoso com minha mãe, assim como eu era com sua mãe. Ele ficou zangado e disse que não é a mesma coisa ser genro que ser nora. Embora tenha dito que tentaria melhorar, nunca mudou. Sempre discutíamos pelo mesmo motivo. Eu queria que ele tratasse minha mãe com o mesmo cuidado que ele esperava que eu tratasse sua mãe. Sua falta de mudança me decepcionava profundamente. Ainda não temos filhos. Dada a situação de nossas famílias, não recebemos muito apoio financeiro e ao comprar uma casa tivemos que nos endividar muito, então decidimos esperar até estarmos mais estáveis economicamente. No meio de tudo isso, meu marido teve a oportunidade de mudar de emprego e saiu do seu trabalho atual. Mas justamente quando ia começar no novo emprego, a pandemia estourou e a empresa teve problemas, ficando em uma situação incerta. Meu marido estava claramente estressado. Embora meu salário fosse suficiente para nos sustentar, me dava pena vê-lo assim. Eu o encorajei, dizendo que era uma oportunidade para se preparar melhor e conseguir um emprego melhor, que não se preocupasse e que tomasse seu tempo. Ele me agradeceu muito e prometeu ser melhor comigo. Até aquele momento, nunca pensei que poderíamos ter problemas sérios em nosso relacionamento. Assim, meu marido ficou em casa se preparando para a mudança de emprego e eu comecei a trabalhar para nos sustentar. Pouco tempo depois, minha mãe caiu descendo as escadas de sua vila. Embora não tenha quebrado nenhum osso, torceu um ligamento e ficou com mobilidade reduzida. Expliquei a situação ao meu marido e perguntei se minha mãe poderia ficar conosco enquanto se recuperava. Ele se opôs, dizendo que não era necessário, já que minha mãe não morava longe. Na verdade, ele não queria passar tempo desconfortável sozinho com minha mãe enquanto eu estava no trabalho.
Pedi-lhe que, se fosse desconfortável, pelo menos fosse ver minha mãe algumas vezes por semana e comprasse o que ela precisasse. Enquanto ele fazia isso, eu queria visitar minha mãe nos fins de semana, mas para não parecer que eu me preocupava apenas com ela, passava os fins de semana com minha sogra. Felizmente, a condição da perna da minha mãe melhorou mais rápido do que o esperado. Embora ainda mancasse, ela conseguia se virar sozinha e agradeceu muito ao meu marido pela ajuda. Pedi ao meu marido que continuasse visitando minha mãe de vez em quando, mas ele me respondeu que todos os idosos têm achaques e que minha mãe estava bem, que eu não exagerasse. Depois disso, minha mãe ligou algumas vezes dizendo que sua perna doía. Perguntei se ela queria ir ao hospital, mas ela recusou, dizendo que não queria causar problemas ao meu marido por uma bobagem. Pensei que fossem sequelas da queda e deixei passar. Então chegou o dia que nunca esquecerei. Naquele dia estava ocupada desde a manhã com reuniões e trabalho e não pude atender uma ligação da minha mãe. Mais tarde, vi uma mensagem dela dizendo que tinha uma dor de cabeça tão forte que não conseguia dormir. Liguei para meu marido e pedi que fosse vê-la e, se necessário, a levasse ao hospital. Ele respondeu que minha mãe sempre se queixava e que não tinha vontade de ir. Disse que sua própria mãe nunca reclamava e que nem ia ao hospital quando tinha febre alta, que não podia ficar de olho em minha mãe toda vez que ela se queixava de algo. Ele se zangou e me perguntou se eu achava que ele estava de férias em casa, que também estava ocupado se preparando para a mudança de emprego. Discutimos fortemente pelo telefone. Liguei para minha mãe, pedindo que pegasse um táxi e fosse ao hospital, mas ela não atendeu. Pensei que ela estivesse dormindo e não quis incomodá-la mais. Minha mãe costumava acordar cedo, então na manhã seguinte liguei cedo para ela. Ela não atendeu, o que me preocupou. Fiquei inquieta e decidi não ir trabalhar e me dirigir à casa dela. Encontrei-a desmaiada no chão. Ela tinha sofrido um derrame cerebral agudo. Já havia passado muito tempo desde o acidente e não havia nada que pudessem fazer. Foi declarada com morte cerebral e faleceu pouco depois no hospital. No hospital, me disseram que se meu marido tivesse ido ver minha mãe quando eu pedi, talvez ela tivesse tido a oportunidade de se recuperar, especialmente se ele tivesse chamado uma ambulância ao vê-la inconsciente. Quem eu poderia culpar? Era claramente minha culpa. Eu deveria ter insistido para que meu marido fosse vê-la ou parar de fazer qualquer coisa que estivesse fazendo e ir ver minha mãe. Minha mãe havia me contatado várias vezes para dizer que não se sentia bem, mas eu estava ocupada com o trabalho e sempre pedia ao meu marido para visitá-la, pensando que não era grave. Embora não fosse completamente culpa do meu marido, comecei a ressentir-me dele. Lembrava-me de todas as vezes que ele fez minha mãe se sentir desconfortável. Após o acidente de minha mãe, apesar de todos os maus sentimentos que eu tinha em relação ao meu marido, continuamos morando na mesma casa. É lógico continuar morando juntos, mas menciono este ponto para dizer que, embora vivêssemos na mesma casa, agíamos como se não existíssemos. É óbvio que meu marido também se sentia culpado, e em parte do meu coração eu também o culpava pela morte de minha mãe, então o ambiente em casa era insuportável. Uma manhã, acordei me sentindo estranhamente bem. Vi meu marido estudando na mesa de café, tentando não me incomodar. Senti-me mais arrependida do que ressentida. Agradeci-lhe por aguentar todo esse tempo e pedi desculpas. Ele também chorou, dizendo que se sentia muito culpado e pediu desculpas. Naquele dia, consegui superar a perda de minha mãe e resolver o ressentimento acumulado com meu marido. Até aquele momento, eu realmente pensei que só teríamos bons momentos pela frente. Mas naquele mesmo fim de semana, quando voltei do trabalho, encontrei uma grande mala na entrada e a casa bagunçada. As roupas da sala que usávamos como escritório estavam na sala de estar. Encontrei minha sogra desempacotando naquela sala. Perguntei o que ela estava fazendo ali, e ela me disse que meu marido não me havia contado. Fui perguntar a ele, e ele me disse que agora queria que morássemos com sua mãe. Disse que não queria ter o mesmo arrependimento que teve com minha mãe, que desde a morte de minha mãe estava preocupado com sua mãe morando sozinha e não conseguia dormir bem. Argumentou que eu já agia como uma filha para sua mãe e que ela sempre me tratou bem, então não deveria ser difícil. Disse que se vendêssemos a casa da minha mãe e combinássemos o dinheiro com o de sua mãe, poderíamos nos mudar para uma casa maior.
Além disso, se sua mãe morasse conosco, poderia cuidar de nossos futuros filhos e eu não precisaria deixar meu trabalho. Sua mãe também poderia cuidar da casa enquanto ele se concentrava em buscar um novo emprego. Segundo ele, tudo isso era muito benéfico. Embora tudo o que ele dissesse fizesse sentido, eu não conseguia parar de pensar em minha mãe. Lembrei-me de como meu marido não permitiu que minha mãe ficasse conosco quando machucou a perna e como ele sempre ficava irritado ao ter que visitá-la. Não sabia como reagir. Com minha sogra lá, não pude dizer nada e saí correndo de casa. Agora estou na casa vazia de minha mãe, de onde escrevo isso. Sei que é preciso seguir em frente com a vida, mas não conseguia parar de pensar na minha mãe. Pensava que tinha superado a morte dela, mas todas as lembranças do meu marido me fazendo sentir mal voltaram. Minha sogra me ligou perguntando o que estava acontecendo e se eu me sentia incomodada porque ela planejava morar conosco, então ela iria embora de casa. Desde o dia em que minha sogra veio morar conosco, me mudei para a casa da minha mãe. Estava vazia há meses e cheia de poeira. Enquanto a limpava, abri o refrigerador e encontrei muita carne de porco congelada. Minha mãe comprava porque sabia que meu marido gostava e sempre cozinhava para ele quando nos visitávamos. Apesar de ele sempre se mostrar distante, minha mãe guardava aquela carne para ele. Minha mãe não podia ir comprar carne toda vez que nos visitávamos, então comprava em grandes quantidades e guardava. Embora meu marido me pedisse para ser como uma filha para sua mãe, ele nunca conseguiu ser como um filho para minha. Pensava que mesmo que morar juntos não fosse um problema, nunca poderia superar a morte de minha mãe e sempre ressentiria meu marido. Depois de pensar sobre isso por dias, apesar de tudo, considerei voltar várias vezes e aceitar morar com minha sogra, mas finalmente decidi que o melhor era nos divorciarmos. Minha sogra perguntou se essa decisão era por causa dela e disse que poderia viver sozinha, que não havia problema. Mas já não se tratava mais disso. O problema era que no fundo do meu coração, eu ainda ressentia meu marido. Sei que um dia vou superar isso e talvez me arrependa dessa decisão, mas vendo como meu marido sempre priorizava sua mãe e negligenciava a minha, percebi que esse problema surgiria novamente no futuro por razões semelhantes, então decidi me divorciar. Agradeço a todos que ouviram minha história. Peço que rezem pelo descanso da minha mãe e por um futuro melhor para mim. Isso é tudo por hoje. Obrigada por ouvirem. Obrigado por ouvir esta longa história. Isso é tudo por hoje. Se você se inscrever e deixar seu like, será notificado quando voltarmos com histórias melhores no futuro. Obrigado.